A gente, a nossa aula hoje vai ser sobre o sistema excretor. A gente vai falar rapidamente sobre as diferenças, né, desse sistema nos animais, e não vamos focar muito em muitos detalhes, mas a gente vai tentar dar uma carga muito boa para a gente, para o nosso extensivo, né, para a nossa prova do colônia. O sistema excretor, ele é um conjunto de órgãos, né, que filtram o organismo e eliminam as substâncias que estão em excesso. E aí acontece o equilíbrio, né, que enfim, acontecendo, provocando então um bom funcionamento do organismo. O sistema excretor é extremamente importante. Imagina um corpo com excesso de coisas, né, ruins, né, com lixos, entre aspas. Não ia acontecer um bom funcionamento. E o sistema excretor, ele tem essa função. Então, remove esses excretos, esses lixos celulares, amônia, ureia, CO2, sais, e até a água em excesso, né? Então, eles são descartados. Dessa forma, manterá o equilíbrio do meio interno, isto é, a homeostase. Bem, aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mecanismos de alguns animais, tá? Então, lembrando que nos animais pouco complexos, a eliminação se dá por difusão simples. Aqui nos protozoários, que é nessa imagem, tem os protonefrídeos, que são formados por células flageladas, célula-flama, e são ligados a tubos e poros, né, que são excretores, e aí eles são divididos, né, longitudinalmente em ambos os lados do corpo, e aí faz essa difusão simples, né, e aí excretando. Aqui já nos anelídeos tem a presença dos nefritos segmentares, e tem, então, uma estrutura, né, que se associa às capilares, os capilares sanguíneos, e aí acontece a filtração, enfim, a absorção e a secreção de resíduos nitrogenados. Já nos artrópodas, essas estruturas, elas são relacionadas a várias, né, estruturas, né, e aí vamos dizer, então, nos crustáceos, aqui na imagem, elas essa estrutura as glândulas verdes. Aí tem toda a estrutura, bexiga, tubo excretor, mas glândulas verdes é uma estrutura muito responsável pela excreção nitrogenada. Nos aracnídeos são as glândulas coxais, que é uma coisa muito importante para os aracnídeos na hora com o mecanismo excretor, né? E também nos aracnídeos e nos insetos são os túbulos de Malpighi, que aí pela imagem vocês conseguem ver, são responsáveis pela excreção nitrogenada desses organismos. Enfim, aqui mostrando um peixe marinho, né? Aqui absorvendo a água e sal, e depois excretando, né, sal, brânquias, e também pelos rins, né, e aí excretando pela uma urina, né, que acaba sendo concentrada, ou seja, ele tem dois meios de excreção, tanto pelas brânquias quanto pelos rins, ok? Então, alguns invertebrados e muitos peixes de água doce excretam amônia, substância altamente tóxica e solúvel, que demanda uma grande quantidade de água. Então, assim, é solúvel, então precisa de uma grande quantidade de água, e acaba acontecendo basicamente em animais aquáticos, né? Obter água para eles não é um problema, então isso é uma ótima forma de acontecer a excreção. Então, animais que excretam amônia, a gente coloca como nome amoniotéricos, ok? E aí, agora, animais terrestres pegam essa amônia e transformam em ureia ou ácido úrico, tá? Então, tem essas duas diferenças. Em substâncias são, por serem menos tóxicas do que a amônia, elas acabam podendo se acumular algum tempo no corpo. E depois, diluída a água, elas são excretadas. A ureia excretada nos mamíferos e alguns anfíbios, aqui mostrando um sapo, né? Sendo eliminada, como eu disse, em água. E assim forma-se a urina. Então, animais que
excreta a ureia, a gente denomina como ureotélicos, ok? E como que elimina ácido úrico, a gente fala que é uricotélicos. E os exemplos são aqui o caramujo, né? Então, o ácido úrico eles acabam excretando. Mas outros exemplos são as aves e alguns répteis. Eles eliminam justamente com as fezes. Então, os insetos, né, com uma cor esbranquiçada e, enfim, altamente concentrada. Então, essa excreção acaba não precisando muita água. Então, acaba economizando a água no meio terrestre, no ambiente terrestre, né? Como eu já disse, animais que excretam ácido úrico são uricotélicos. Exemplo agora de um coelho, né? Todo o sistema excretor dele, e lembrando que, no caso aqui, vai eliminar urecotélicos, urecotélicos, né? E aves seria uricotélicos, ok? Aqui mostrando uma imagem, né, a remoção do grupamina precisa, por ser tóxica, precisa ser excretada. E aí, a maioria dos animais aquáticos excretam amônia. Os mamíferos, anfíbios, tubarões e alguns peixes eliminam ureia, né, transforma esse 6-grupamina em amônia, ureia, e o outro grupo, que é aves, insetos e muitos répteis, elimina transformando essa grupamina em ácido úrico. Okay? Então, animais amoniotélicos, animais ureotélicos e animais uricotélicos, ok? Uma coisa muito importante falar que é o suor. O suor também, de alguma forma, excreta, né? Excreta algumas substâncias, como água, ureia, ácido úrico e cloreto de sódio. Essas substâncias contidas no suor, elas ficam no sangue e acabam passadas pelas glândulas sudoríparas e, enfim, acabam da pele, estão saindo pelos poros, né? Então, isso também acaba contribuindo bastante pela temperatura do corpo, ok? Mas também precisa lembrar que também é um mecanismo excretor em animais. Aqui alguns órgãos, né, do sistema excretor do ser humano. Então, vamos falar um pouquinho a glândula suprarrenal, e aí tem a aorta, e aí essa aorta se divide em artéria renal, entra nos rins, acontece toda a excreção, absorção, secreção, e aí o que é aproveitado vai para a veia renal e depois para a veia cava inferior, o que não é aproveitado vai para o uréter, que vai para a bexiga e depois para a uretra, ok? A região do rim, né, as partes mais importantes. Aqui em cima tem a glândula suprarrenal, e aí entrando a artéria renal com sangue, que vai acontecer toda a filtração, e aí partes importantes são as pirâmides renais, e essas pirâmides renais têm a medula e o córtex como partes importantes. Lembrando que, que depois, para o uréter, né, tem, vai, né, todas as excretas para o uréter, e aí também muito importante os cálices menores e os cálices maiores. Os cálices menores formam-se os cálices maiores. Mas não é muito importante agora, porque a gente não vai aprofundar nisso, tá? E aí o rim, essa parte aí, onde tem os néfrons focando, né? Essa parte que pega um pouco a medula e o córtex, principalmente o córtex. E aí tem um néfron que tem algumas regiões, né? Cápsula globular, os glômeros, tem o tubo proximal contorcido, a alça de Ellen, alça de néfron, depois tem o túbulo distal contorcido, tem o túbulo coletor. Então, toda essa região onde vai passar o sangue, vai acontecer a filtração, a absorção, secreção. Então, é isso aí, olha, as etapas de formação da urina. Então, primeiro tem a filtração, que acontece lá no corpúsculo renal, e aí esse fluxo de sangue
vai, então, para uma arteríola eferente, vai acontecer a reabsorção, ou seja, que vai reabsorver a água e alguns solutos, e isso vai se encaminhar para os capilares. Esses capilares vão secretar alguns resíduos adicionais para o túbulo residual renal, e depois disso, de tudo excretado, vai para a última parte. Aqui é uma esquema, né, da bexiga para o armazenamento, e aí, basicamente, uretra também, né, a urina e os orifícios uretrais. A imagem de todo o sistema excretor. Vamos agora com algumas questões. Não vamos ler todo o texto porque é grande, né, e a gente não tem tanto tempo. Nós vamos, então, focando para que eles querem saber sobre uma questão onde as estruturas corporais, onde acontecem os produtos de secreção desses animais. Então, os atobás, que são as aves marinhas, acontecem nas glândulas de sais, como a gente vê na imagem, e nos rins. Os golfinhos, um mamífero, acontece nos rins. Os peixes acontece nos rins e nas brânquias, né? E nos crustáceos, a gente falou sobre glândulas verdes ou antenais. Okay? Então, a opção certa é a B. Aí, uma esquematização de todos os órgãos e estruturas do sistema excretor do ser humano. E aí, é para a gente marcar incorreta. O sangue entra pelos rins pelas artérias renais oriundas da artéria aorta abdominal, indicada pelo número 2. É rico em oxigênio e substâncias tóxicas produzidas pela célula do corpo humano. Correta, certo? A urina produzida pela estrutura 3 e 5 é transferida pela estrutura 6 até a estrutura 7, onde é armazenada e é rica em água, sais minerais, ureia e outras excretas. Sim, ok, é isso, vai para ureteres e depois para a bexiga. As etapas de produção da urina realizadas na estrutura 3, 5 e 7 são, respectivamente, filtração do sangue, reabsorção de água e nutrientes e eliminação de substâncias tóxicas. Não. Isso está muito errado, né? Lembrando que a 3 e a 5 são os rins, né? E é isso onde tudo acontece, né? É a absorção, a filtração e até a secreção de alguns outros elementos, né? Que por acaso não foi filtrado. Então, não é, né? Porque a 7 seria bexiga, e isso não acontece. A estrutura 4 produz um hormônio que ajuda a regular os níveis de sais minerais do sangue e atua em 3 e 5, estimulando a reabsorção de sódio e a devolução deste ao sangue. Sim, a gente não citou muito sobre isso, mas as glândulas suprarrenais têm essa função. Então, a incorreta seria a C. Vamos responder essa questão aqui, né? De acordo com as informações dadas e conhecimento sobre biologia, é correto afirmar que sem querer já foi a resposta, mas vamos tentar responder, né? A excreção de amônia pelos animais é uma adaptação para este composto apresentar baixa solubilidade, não apresentar alta solubilidade, então é falsa. A ureia é menos tóxica das excretas nitrogenadas e requer pouca água para ser eliminada. A ureia requer muita água para ser eliminada. E o que resulta em uma ureia mais concentrada. Não, normalmente a mais concentrada é a urina das aves, né? O ácido úrico eliminado pelas aves, insetos e répteis apresenta maior toxicidade comparado com a amônia. Não, a amônia é a mais tóxica, ok? A amônia é excretada nitrogenada mais tóxica, sim, razão pelo qual os mamíferos rapidamente a convertem em ureia, que será eliminado na urina. Sim, a excreção do ácido úrico é uma adaptação dos animais terrestres, pois este composto apresenta baixa toxicidade e alta solubilidade em água. Sim, então a resposta certa é a D. Imagine que você foi ao médico e ele observou a presença de cálculos renais na região dos ureteres. Até serem eliminados, esses cálculos passaram por urinário. Então, tá, vamos ver. Ureteres, né? Então, teve na região dos ureteres. Onde vai passar esses cálculos? É só a gente ver depois, né? Ureter, bexiga e uretra, certo? Então, opção B. Simples essa, né?
Enem. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu seu guia. Ao longo do dia em que seu grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, alguns passaram a sentir cada vez mais sede. O sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo de um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, ou seja, tem pouca água, eles estão sentindo sede. Aumentou a filtração glomerular, produziu maior volume de urina, produziu urina com menos ureia, produziu urina com maior concentração de sal, produziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Produziu urina, obviamente, né? E aconteceu maior concentração de sais. Não teve tanta água, então concentrou mais os sais. Agora a imagem aqui mostrando o esquematização, né, do sistema excretor de um mamífero. Então, a setinha 1, 2, 3 e 4 indicam. Essa aqui, como a gente não trabalhou, eu trouxe uma imagem para a gente tentar focar. Imagem 1 seria nessa região aqui, lá no corpúsculo renal, né? Então, seria na cápsula de Browne, né? Aqui a gente tem uma imagem melhor para a gente ver. Na 2, seria então o túbulo renal, aí na imagem mostrando aí, né? Na 3, seria a alça de Henle. E na 4, seria o tubo coletor. Seria a opção B, ok? Como a gente não aprofundou muito, eu prefiro trazer essas imagens para vocês tentarem entender melhor. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida, ou comentários sobre essa aula especificamente, podem deixar aí nos comentários, que eu vou tentar responder. É uma aula complexa, a gente não tentou aprofundar, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, ok? Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até mais.